Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Laura Potri, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Nesse momento, eu quero falar com vocês sobre as regras que você criou na sua cabeça em relação ao pânico, em relação às crises de pânico, em relação à síndrome do pânico e tudo mais. A gente sabe que na crise de pânico existem alguns passos que vão acontecendo até a gente então ter uma crise de pânico ou uma crise de agorafobia. Então, o que eu quero trazer para você hoje é uma maneira mais racional e mais adaptativa de compreender cada um desses passos que precedem e que acontecem muitas vezes durante a crise de pânico em si. Então, olha só. O primeiro passo de uma crise de pânico é uma excitação fisiológica inicial. O que é isso, Laura? São as tonturas, dificuldade de respirar, os tremores, náuseas, zunido no ouvido, coração acelerado, fraqueza, indisposição, são todos os sintomas físicos. Então, a nova regra que você deve ter em relação a isso é: esses sintomas, essa excitação inicial não é perigosa. É perfeitamente razoável para qualquer pessoa ter algumas experiências desagradáveis ou inesperadas, que se sinta tonto, sem fôlego, né, com os batimentos do coração acelerados. Então, quase todas as pessoas têm essas experiências às vezes, por N fatores. E não morrem, isso não é um perigo na vida dessas pessoas, não é mesmo? Por isso que esses sintomas não são perigosos. Outra coisa que acontece numa crise de pânico é a interpretação catastrófica do que está acontecendo. Então a pessoa começa a pensar: estou ficando louco, eu estou morrendo, eu estou perdendo o controle. Nada de terrível está te acontecendo. Essa é a nossa nova regra para esse novo livro das regras do pânico. As pessoas não ficam loucas porque se sentem tontas ou porque o coração esteja batendo rapidamente. A insanidade, ela é definida popularmente pelo fato de se ouvir vozes, de enxergar vultos, de ter delírios, de que o mundo esteja conspirando contra você. Esses ataques cardíacos, os ataques cardíacos, né, não são a mesma coisa que o seu coração batendo rapidamente. O seu coração bate rápido quando você está excitado, se exercitando, fazendo sexo, por exemplo. Essa ativação fisiológica, ela não é a mesma coisa que perder o controle. Depois a gente tem um outro sintoma que é muito comum, e esse eu gostaria que você prestasse uma atenção especial, que é o que a gente chama de hipervigilância. O que é isso? A hipervigilância é quando você está excessivamente focado em qualquer sentimento ou sensação interna. Eu costumo dizer que é como se quando a gente mergulha para dentro de nós mesmos. E aí a gente só presta atenção no que está acontecendo dentro de nós. A nova regra, a nova forma de você enxergar a hipervigilância é pensar: eu não preciso detectar o perigo, porque não há perigo algum. Você precisa pensar que se focar em seus... Você pode pensar que quando você foca em seus batimentos cardíacos, na sua respiração, na sua tontura, isso vai te ajudar a perceber as coisas antes que elas saiam do seu controle. Mas é justamente esse hiperfoco nas suas sensações internas que te deixa mais ansioso. Então, você deve direcionar a sua atenção para as coisas que estejam fora de você. Por isso a gente fala tanto em se distrair, em fazer outra atividade. Por exemplo, quando você se pega focando em seus batimentos cardíacos, direcione a sua atenção aos objetos do ambiente. Olhe em volta do seu ambiente e descreva a cor, a forma de todas as coisas que estão te cercando. Aí a gente tem um outro sintoma muito clássico da crise de pânico, que são os alarmes falsos. Isso quer dizer que eu estou enlouquecendo, as pessoas costumam pensar, né? Estou perdendo o controle, estou morrendo, estou tendo um ataque cardíaco. Isso é o que fica passando na cabeça. E aí você precisa agora substituir esses pensamentos por outro bem específico, que é: nada de terrível está acontecendo. Mais uma vez. Então, você precisa acreditar que
que todos esses sintomas, inclusive tem um vídeo meu aqui falando sobre cada um dos sintomas da crise de pânico e qual é o significado, qual é o porquê de cada um acontecer. Então, aciona aqui em cima o link e vai direto lá no vídeo para você entender cada um dos sintomas de pânico. Voltando aqui, quando você entende cada um dos sintomas, você sabe que nenhum deles é perigoso e nenhum deles está te levando à loucura ou à morte. O aumento dos batimentos cardíacos e a respiração rápida podem simplesmente ser sinais de que você está se sentindo ansioso. Quantas vezes antes você já interpretou mal essas situações? Porque elas deveriam ser perigosas agora? O seu médico, né, não te disse que você estava bem? Por que agora você não está bem? O que aconteceu para agora, então, as coisas estarem fora do controle? As pessoas não ficam loucas por estarem ansiosas, gente. Isso é bem importante de a gente ter em mente. Você, de fato, perdeu o controle porque estava respirando rapidamente ou porque estava tonto? Isso já te aconteceu antes? Imagino que não, né? Outra coisa que acontece com muita frequência antes de uma crise de pânico, durante e às vezes até depois. Essa ansiedade antecipatória, que é esse aumento de preocupações antes de um evento em que você está ansioso ou agitado possa vir a acontecer. E aí a gente vai substituir esses pensamentos por outros, que é: não preciso me preocupar, pois não há nada de perigoso na ansiedade ou na ativação fisiológica. Qual é o problema de você ficar ansioso? A ansiedade é normal, todos sentem ansiosos de vez em quando. Você não fez muitas coisas enquanto estava ansioso? Você acha que se preocupar com a ansiedade vai te impedir que você fique mais ansioso? Você deve planejar tolerar a ansiedade, a fim de aprender que não há nada a temer. Pense na ansiedade como uma ativação fisiológica aumentada, a mesma que você sente quando está fazendo um exercício físico. Inclusive, é muito comum a gente confundir a excitação fisiológica depois de um exercício físico com a excitação fisiológica da ansiedade. Muitas pessoas param de fazer exercício físico porque acham que estão ficando ansiosos demais, estão tendo uma crise de ansiedade depois de fazer o exercício, porque é muito parecido os sintomas físicos. Outra coisa que acontece com muito comum para quem tem crise de pânico é a evitação. É evitar ou escapar de qualquer coisa que te deixe desconfortável. E aí você vai substituir essas atitudes pelo seguinte primeiro pensamento e aí atitudes, né? Preciso fazer as coisas que me deixam ansioso. Quanto mais você fizer as coisas que te deixam ansioso, menos elas vão ser fortes, vão ser carregadas dentro de você. Então, evitar as situações que te deixam ansioso apenas aumenta a sua ansiedade futura. O que exatamente você prevê que vai acontecer se confrontar essas situações? Essas coisas terríveis de fato já aconteceram? Porque não deve ser a primeira vez que você está pensando nisso, não é mesmo? Você realmente ficou louco, teve ataque cardíaco, perdeu totalmente o controle das outras vezes que você já teve crise? Ou você simplesmente se sentiu ansioso e com medo? Por mais que a ansiedade seja desconfortável, ela é temporária, normal e não é letal. Pode ser momentaneamente mais confortável evitá-la, mas você estará acionando a si mesmo, você estará ensinando a você mesmo que o mundo é um lugar perigoso. Você deve fazer uma lista, essa dica é bem legal. Então faz uma lista de lugares, de experiências que você está evitando e liste numa hierarquia da menos difícil para mais difícil. Depois, vá colocando em prática de ir aos poucos enfrentando esse seu medo, de ir aos poucos enfrentando essa sua evitação. E por último, outra coisa que acontece muito com quem tem ansiedade são os comportamentos de segurança. Então, a gente tem O que é isso, né? O que é um comportamento de segurança? É confiar que outras pessoas ou outro comportamento que você pensa que diminuirão o perigo, por exemplo, precisar estar acompanhado, ficar buscando reasseguramento, vai diminuir o seu comportamento. Ou seja,
vai diminuir o seu risco de estar numa situação de crise. Isso é falso. O que você vai substituir é pelo pensamento. Eu não preciso de comportamento de segurança para controlar coisa alguma, pois não há nada de perigoso acontecendo. Olha como é importante a gente confiar e ter certeza, né? E ter claro para a gente que não tem nada de perigoso acontecendo com a gente. Esses comportamentos de segurança, eles mantêm a crença de que a situação é realmente perigosa. Você pensa, o único jeito pelo qual superei isso foi por meio de meus comportamentos de segurança. Você deve fazer uma lista de novo de todos os comportamentos que adota e que faz com que você se sinta mais seguro. E depois começa a praticar abandonar esses comportamentos de segurança que te parecem deixar mais seguro. O que você prevê que vai acontecer ao fazer isso? Anote essa resposta. Você acha que não será capaz de sobreviver à situação sem esse comportamento de segurança? Você realmente acha isso? O que significa se você de fato passar pela situação sem nenhum comportamento de segurança? Isso quer dizer que a situação é de fato segura? Então, desistir dos comportamentos de segurança vai te ajudar a tirar o máximo dessas práticas de exposição ao medo, que vão fazer com que o seu medo fique cada vez menor e cada vez você se sinta mais e mais confiante e leve, com uma vida mais capaz de dar os próximos passos no caminho daquilo que você deseja e que a ansiedade está te impedindo.